E aí, pessoal, nosso bate-papo de hoje é sobre renascimento comercial e urbano. Primeiro nome, né? Por que renascimento? Alguma coisa que existia, desapareceu e voltou a surgir. Nesse caso específico, o comércio, as cidades, as estradas, as moedas. Então, isso durante a Idade Média, a Alta Idade Média, praticamente desapareceram com a ruralização, e a partir do século XI, isso voltou a surgir. Então, nós temos aqui o renascimento comercial e urbano, o conceito. Mudanças econômicas e urbanas ocorridas na Europa a partir do século XI até o século XIII. Então, esse período ressurgem as moedas, ressurge o comércio, ressurgem as estradas, ressurgem as cidades. E ressurgem novas relações sociais e econômicas. E surge também uma nova classe, que é a burguesia. Um outro conceito é esse aqui, foi o ressurgimento das estradas, das cidades, das moedas, das rotas comerciais dentro da Europa e da Europa para o Oriente Médio e para o Norte da África. Tá bom? Esses itens praticamente haviam desaparecido durante a Alta Idade Média. Então, a partir do século XI, ele começa de novo a aparecer. Então, aqui tem uma imagem, né, e o conceito. O crescimento econômico populacional das cidades levou à formação de novas camadas sociais e profissionais. Vamos lembrar, na Alta Idade Média, nós temos a nobreza, o clero e os servos. Com essas mudanças ocorridas a partir do século XI, novos grupos sociais surgirão e surgirá também uma nova classe social. Porque são pessoas que vão se dedicar ao comércio e à vida urbana, que praticamente na Alta Idade Média não existiam. Quais são as causas, então, desse renascimento comercial e urbano? O primeiro deles, ou talvez o mais importante, foi o fim das invasões bárbaras. Vamos lembrar, durante a decadência do Império Romano, vários povos que não haviam sido dominados pelos romanos invadiram a Europa. Como é que eram chamados esses povos? De bárbaros. Então, até o século IX, até o século X, muitos povos invadiram a Europa, provocando medo nas populações, os romanos e nas populações que vinham dentro desse império, que eles acabaram se ruralizando, surgindo os feudos. Com o fim dessas guerras, com o fim das invasões, as pessoas deixaram de ir para a guerra, passaram a ter uma estimativa de vida um pouco maior e passaram a se dedicar ao comércio e à produção agrícola. Então, basicamente, a mão de obra masculina que vai se dedicar à produção agrícola. Então, esses homens em casa vão provocar também o quê? Uma mudança no cenário da produção devido ao contato com esses outros povos. O primeiro deles foi o sistema de pousio, rotação de culturas. O que é isso? Você tem um feudo, você divide a área agrícola desse feudo em 3 partes. Na primeira parte você planta, na segunda parte você cuida dos animais e uma terceira parte descansa, daí o nome pousio. No ano seguinte, essa parte que descansou recebe a produção e a parte que produzia passa a descansar. E assim sucessivamente, o que vai manter sempre a área fértil, principalmente adubada pelo esterco do boi, que também será uma mão de obra bastante importante, auxiliar nessa produção. Tá? A outra coisa é o arado de ferro. Como é que era o arado durante a Alta Idade Média? O arado era utilizado para arar a terra, era feito de madeira e não era muito resistente. O que vai acontecer agora? Eles vão usar esse arado de ferro para fazer um sulco maior na terra, essa terra fica mais profunda, mais fofa e dá uma produção maior. Tá bom? A outra coisa é o uso do cavalo para puxar o arado. Quem puxava o arado antes? O boi. O boi é mais lento, o cavalo é mais ágil. Qual é a outra mudança aí no arado? Antes as cordas, o arado era amarrado na cabeça, no pescoço do boi. E passou a ser agora colocado aonde? No dorso do animal. Então o cavalo vai ser mais rápido, o arado mais profundo, e como está no corpo do animal, ele vai ter uma produtividade maior. Tá? E o aprimoramento de fusão dos moinhos, que vai ter um aproveitamento maior da água e da utilização dessa água nas áreas de cultivo. Então, isso vai fazer o quê? Que
que ocorra um aumento na produção de alimentos. Então nós temos um aumento da produção agrícola, que é um outro fator importantíssimo, que vai provocar um excedente de alimentos. Se nós lembrarmos, durante a Idade Média, a Alta Idade Média, os feudos tinham que ser autossuficientes. Agora não, está sobrando alimentos com a tranquilidade devido ao fim das invasões bárbaras, ao fim das guerras, esses feudos começam a trocar entre si aquilo que produzem. Se alimentando melhor, eles vão namorar mais, vão ter mais filhos, vão se alimentar melhor também, e isso ao longo de um tempo vai provocar o quê? Um aumento da expectativa de vida e, consequentemente, um aumento demográfico, ou seja, um aumento da população. Tá bom? E isso vai permitir o quê? Que essas pessoas que estão sobrando no feudo se dediquem a essas trocas. Essas pessoas que vão se dedicar a essas trocas dará origem a uma nova classe que não existia nesse momento. É a classe burguesa. Essa classe burguesa é dividida em comerciantes, em artesãos, em mestres de ofício. Então nós temos uma mudança aí que não é só econômica, uma mudança também social. O ressurgimento das cidades, a princípio essas trocas eram feitas em feiras, essas feiras evoluíram para burgos. Burgo é o nome das cidades nesse momento. E aí surge um grupo que mora na cidade. Quem é que mora na cidade? O burguês. Se hoje o conceito de burguês é a pessoa que tem muito dinheiro, nessa época o burguês é aquele que mora na cidade. E particularmente aquele que se dedica ao comércio. E, para facilitar as trocas entre os feudos, o ressurgimento das moedas. Tá? Então aí uma representação de um feudo bastante diferente daquela que nós vimos na aula anterior, do que era o feudo, né? Isso aqui é uma representação de um burgo, bastante diferente daquela representação que nós vimos de um feudo. Então pode ver que já tem as casas, normalmente embaixo, nas oficinas ou comércio, as pessoas moravam em cima, e as casas desordenadas. E isso vai causar um problema na Idade Média. O constante surgimento de doenças devido às condições de saneamento dessas cidades, aliada a uma prática não saudável, né, pouco saudável, de não se tomar banho. E devido ao controle da Igreja Católica, a falta de conhecimento científico para combater essas doenças. Nesse burgo surgem as corporações de ofício. Né? A palavra ofício significa profissão. Então essas corporações, o que significa? As pessoas, elas se juntavam, elas se associavam de acordo com a sua profissão. E a corporação de ofício é artesão, se junta com os artesãos, os pedreiros livres se juntam com os pedreiros livres. Então eles fazem corporações de ofício e criam regras entre si, não só de produção, mas também de taxas e de circulação de produtos e principalmente a forma como eles ensinam para os outros o que eles sabiam. Então não era qualquer pessoa que tinha acesso a esse conhecimento profissional fornecido pelos mestres de ofício que formavam as corporações de ofício. Tá? E aí, quais são os outros fatores desse renascimento cultural? Ou melhor, desse renascimento comercial e urbano? Os outros fatores são as cruzadas, a crise do século XIV, com a grande fome, com a peste negra ou peste bubônica, que é o nome mais adequado, e com a Guerra dos 100 Anos. Então, esses outros fatores, aliados àqueles que eu expliquei anteriormente, vai favorecer um ambiente de mudança na Europa. A primeira delas são as cruzadas. O que nós precisamos entender? Que a Europa ela é essencialmente católica. Né? É um estado, uma região teocêntrica baseada no catolicismo cristão. Então, nós temos um outro lado, no finalzinho lá do Mar Mediterrâneo, no Oriente Médio, onde hoje é Israel, a cidade de Jerusalém, que é sagrada para os muçulmanos, que é sagrada para os cristãos e é sagrada para os judeus. Nesse momento, século XI, século XII, essa cidade está controlada pelos muçulmanos, chamada pelos cristãos católicos de infiéis. Então, o que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições organizadas pela Igreja Católica com a justificativa dos católicos retomarem a Cidade Santa.
Qual é a cidade santa? Jerusalém. Então nós temos várias expedições religiosas saindo da Europa, comandadas pela Igreja Católica, em direção a Jerusalém para libertar a cidade santa. Essa é a justificativa religiosa. Mas nós temos a justificativa econômica. Se a população cresceu, é necessário ter mais terras e ter mais produtos. Então, por trás dessa justificativa religiosa, tem uma justificativa econômica. E isso vai provocar o quê? A abertura de caminhos para o Oriente Médio e os produtos do Oriente Médio, principalmente as especiarias e tecidos, sendo levados dessa região para a Europa. Então, uma das consequências cruzadas será o quê? O aumento do comércio da Europa com o Oriente Médio e com o norte da África. E o que vai acontecer? Nós teremos também a abertura de estradas, surgimento de cidades ligadas ao comércio e a ampliação dos contatos entre os povos do Oriente, desse Oriente Médio, com os povos da Europa. Os católicos conseguiram tomar a cidade santa? Não. Não houve o domínio de Jerusalém pelos cristãos católicos nesse momento. O outro fator, então aqui nós temos o mapa, mostrando essas rotas. Nós temos aqui a Europa, principalmente os reinos considerados mais católicos nesse momento, Portugal, Espanha, França, Itália, são as rotas que levavam até Jerusalém. Então, nós abrimos aqui rotas marítimas, que será importantíssimo isso para nós entendermos, por exemplo, o domínio de Gênova e Veneza durante o início da expansão marítima, e as rotas terrestres, dominada pelas ligas. Então, a Europa, nesse momento, vai ser abarrotada de produtos europeus. A outra coisa que vai provocar, nesse sentido, negativamente, o renascimento comercial e urbano é a grande fome. E aí é problema climático, não é um problema de guerra. O que foi a grande fome? Nós temos alterações climáticas, um período de grande seca na Europa que vai diminuir a produção agrícola e, consequentemente, a diminuição de alimentos disponíveis. Isso vai provocar o quê? Vai provocar a fome e, principalmente, para a gente entender as revoltas camponesas e a reforma protestante mais adiante, uma diminuição da fé dos cristãos católicos na representatividade da Igreja Católica nesse momento. Isso vai possibilitar, por exemplo, que a burguesia se fortaleça frente à Igreja Católica e frente aos nobres. Então, a Europa passa por uma grande fome, tem uma diminuição da produção de alimentos provocada por problemas climáticos, falta de recursos para importar esses produtos, ou seja, não tinha dinheiro para trazer produtos de outros lugares, falta de produtos vai provocar uma inflação, ou seja, o valor dos produtos vai sofrer um aumento e um agravamento com a peste negra, com a peste bubônica que nós vamos ver aqui agora. Continua. E aí, o que é a peste negra? Nós trocamos hoje esse nome peste negra por peste bubônica, devido a essa discussão que há em relação a esse nome negro. Por que negro está sempre associado a uma coisa negativa? Mas, de qualquer forma, em alguns livros de história, esse conceito permanece. Peste bubônica foi uma peste provocada pela pulga do rato. E isso tem muito a ver com o aumento da produção de alimentos. Então, o que aconteceu? Com o aumento da produção de alimentos, as pessoas passaram a guardar alimentos de forma inadequada. Essa forma de guardar alimentos proporcionou o surgimento de muita barata, muitos insetos e principalmente do rato. Então, esse rato prolifera, já que tem comida disponível, e junto com ele, a pulga do rato, que habita esse pelo do rato, ele começa a se espalhar pelas casas. Lembrando que há uma falta de saneamento, pouco banho, não há discussão científica sobre essas descobertas. Enfim, sugiro que vocês assistam, por exemplo, o filme O Médico. É um livro chamado Físico, que se transformou num filme chamado O Médico, que fala um pouco dessa expansão dessa doença e da leptospirose, também da hanseníase nesse momento. Então, ela é causada por uma bactéria, transmitida pela pulga do rato, e isso vai provocar o quê? De novo,
uma crise de fé. O que se explica nesse momento? O que explica as coisas nesse momento? Tudo acontece pela vontade de Deus. Então, se as pessoas estão morrendo, é porque desagradaram a Deus. Então, aumentam as procissões, aumentam as ofertas das igrejas, aumenta a atuação dos padres, e mesmo assim, mesmo com toda essa fé, essa doença não é curada. O que as pessoas pensam? As pessoas pensam ou que Deus abandonou essas pessoas, ou que elas estão sendo castigadas, mas principalmente que a Igreja Católica, os padres da Igreja Católica, já não servem mais como representante deles perante a Deus. Então eles vão procurar uma outra saída religiosa. De qualquer forma, se nós pegarmos a peste negra, a peste bubônica, a grande fome e agora a Guerra dos 100 Anos, mais da metade da Europa morreu no século XIV. Por isso nós chamamos de crise do século XIV. E o que foi a Guerra dos 100 Anos? Foi uma disputa entre a Inglaterra, o rei da Inglaterra, com o rei da França, por uma região específica, pela região de Flandres, que é o norte da França. E por que essa região foi objeto de disputa? Porque ela estava no meio de uma importante rota comercial. É uma disputa por terras, é uma disputa por títulos, mas é principalmente uma disputa por uma rota comercial. Onde vocês podem ver um pouco disso, dessa Guerra dos 100 Anos. Podem ver um pouco dessa guerra nos filmes que abordam a vida da Joana d'Arc. Beleza? Então, a Guerra dos 100 Anos, a peste bubônica e a grande fome maltrataram bastante a Europa. O que isso tem a ver com o renascimento comercial e urbano? As pessoas na cidade terão que procurar alternativas de sobrevivência, ou se reorganizando politicamente, daí surgem os estados nacionais, ou procurando saídas econômicas, daí surge todo o processo de expansão marítima. E aí é um pouco da Joana d'Arc, da Guerra dos 100 Anos, tá? O enfraquecimento do sistema feudal, que vai dar origem à formação dos Estados Nacionais, principalmente Portugal e Espanha, e aqui algumas sugestões de filmes para vocês, né? Durante a explicação, eu ainda falei para vocês do filme O Médico, que eu sugiro que vocês assistam. Se nós estivéssemos em uma aula presencial, nós veríamos trechos dele em sala de aula. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dos slides, espero que vocês tenham gostado da explicação e que vocês receberão também uma folha de exercícios relativos a esse assunto, e eu espero que as explicações deem condições de você resolvê-las. Um abraço, até a próxima, tchau!